torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal pra gente falar um pouquinho sobre o Grêmio. E aqui eu quero trazer a resposta de Leonardo Gaciba, ex-árbitro, hoje chefe da arbitragem no Brasil, para as declarações que foram dadas ontem pelo técnico Renato Portaluppi. Ele concedeu uma entrevista exclusiva hoje na Rádio Grenal e é sobre isso que eu quero falar por aqui. Roda a vinheta. Então, gente, vamos falar de Grêmio. Eu tô chegando então aqui no canal pra gente falar sobre as declarações do técnico Renato direcionadas ao chefe da arbitragem no Brasil, Leonardo Gaciba, e o que foi a resposta do Leonardo Gaciba, que ele acabou falando hoje na Rádio Grenal, na programação. Questionei ele especialmente a respeito do que disse o Renato e ele respondeu, ele deu a sua versão sobre as críticas do técnico da equipe do Grêmio. Claro, vai se inscrevendo aqui já no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like, porque isso fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Bom, perguntei então, nessa entrevista que aconteceu hoje, nesta segunda-feira, feriado do dia 12 de outubro, no programa Contra-Ataque da Rádio Grenal. O Gaciba entrou no ar e aí eu perguntei para ele o que ele entendeu como a crítica do técnico Renato, o que ele tinha a falar sobre isso, e se ele entendeu o tom da crítica, além do conteúdo, mas o tom da crítica, como uma ameaça. Porque o Renato fala em abre o olho Gaciba, porque na próxima eu vou pegar mais pesado, e se ele entendeu que isso seria, de alguma forma, uma ameaça a ele. E aí o Gaciba disse, olha, eu acompanhei a entrevista do Renato, eu vi as críticas que ele fez, eu vi críticas de outros treinadores, mas assim, o que o Renato, pelo que eu vejo, tem é uma ideia diferente do que é o protocolo da FIFA. E aí, nas palavras do Gaciba, o que o Renato vê do árbitro de vídeo é que o árbitro tem que acabar interferindo em todas as jogadas e não só em lances mais definitivos. E sobre o pênalti, o Gaciba entende que não aconteceu a penalidade, que a arbitragem do campo acertou. Então, o Gaciba ainda recuperou o que o Renato disse em outras duas rodadas, pelo menos, né, onde o Gaciba viu os elogios do Renato ao Rafael Claus, por exemplo, e naquela mesma coletiva, depois do Clássico Grenal, em que o Renato elogia o Rafael Claus, ele disse que a arbitragem no Brasil, no Campeonato Brasileiro como um todo, estava muito boa. Então, o Gaciba também recuperando essa fala do Renato, ele também entende que isso foi uma crítica pontual pelo resultado do jogo e dá a entender, pelo menos, que essa crítica do Renato ela não vem de tanto tempo assim. Então, foi mais ou menos isso que disse o árbitro, ex-árbitro, né? Hoje chefe da arbitragem, na verdade, do Brasil, Leonardo Gaciba, quando questionado por mim, nessa entrevista exclusiva na Rádio Grenal. Ele falou sobre vários outros assuntos também, mas eu questionei diretamente ele sobre essas declarações do técnico Renato, e assim ele se manifestou. Ele não quis entrar na crise, né? Não quis alimentar uma polêmica, mas ele também deu o seu parecer aí. Ele, né, disse que concordou com o que foi feito pela arbitragem no campo. Ah, um detalhe também que eu já estava quase esquecendo aqui, hein? O Renato criticou que os árbitros de vídeo estão tomando uma posição de destaque que, na verdade, seria do árbitro de campo, ou é do árbitro de campo, que é o poder de decisão. E aí o Renato, ao dizer isso, segundo o Gaciba, ignorou um exemplo do que aconteceu no próprio jogo, quando teve uma falta para cartão amarelo, em que o árbitro de campo é chamado no jogo entre Grêmio e Santos e Grêmio, na verdade, vai ao VAR, porque o VAR entendeu que era um lance de cartão vermelho, e o árbitro de campo mantém o cartão amarelo. Então até isso o Gaciba também concordou com o árbitro de campo, não concordou com a chamada do árbitro de vídeo para um possível cartão vermelho. Então o Renato, nesse sentido, pelas críticas que ele fez, recebeu essa resposta do Gaciba hoje aqui na Rádio Grenal, mas a resposta do Gaciba ela foi bem mais calma, bem mais tranquila, evitando um confronto. Ele não foi na linha do que foi o discurso do Renato ontem, que foi um tom mais acima, né? Teve bem mais um teor de crítica mais forte e um posicionamento mais crítico do Renato em relação à arbitragem
no Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo do canal, já sabe, né? Vai aqui embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e fica ligado porque a qualquer momento eu tô voltando com mais informações de Grêmio e de Inter por aqui. Valeu!